Estamos iniciando o módulo 1 desse curso e, como eu disse anteriormente, a gente vai passar por um breve conhecimento de modo geral para que você primeiro entenda o cenário e você consiga aplicar uma metodologia, um protocolo da melhor maneira. Se você é da área, beleza, então você pode optar dentre as opções que nós vamos colocar aqui. Você que é um praticante de atividade física, eu vou te sugerir uma metodologia para que você consiga potencializar o gasto calórico, ok? Então é o seguinte, uma das primeiras coisas que a gente precisa conhecer a gente precisa conhecer os métodos, os protocolos, e a gente também precisa traçar uma estratégia para que a gente consiga cumprir todo um programa ali. Porque automaticamente quando a gente treina, você não é simplesmente fazer algo um dia, você precisa de uma recorrência, tá? Então o que acontece? Uma das primeiras coisas que eu te convido é você ajustar a sua rotina, tá? Como é que você vai ajustar a sua rotina? Você precisa conhecer o seu dia, você precisa se conhecer primeiramente, né? Nós, da área da saúde, a gente geralmente procura entender até o histórico anterior dos alunos. Por quê? Lá na sua infância, se você não praticava atividade física, se você não tinha o hábito, se você não tinha essa vivência, hoje automaticamente vai ser um pouco mais difícil para você. Só que você precisa entender também que isso não é impeditivo. Você vai conseguir sim ser um praticante de atividade física, você vai conseguir sim ter os resultados que você vem buscando, ok? Então, o que acontece? Hoje, em um emagrecimento saudável, a gente tem isso em diversos estudos, que as pessoas elas perdem de 500 gramas mais ou menos a 1 quilo por semana. Se eu fosse fazer um comparativo do que nós estamos falando em 21 dias, eu estaria falando de 2,8 kg a 3 kg. Óbvio, respeitando cada organismo, cada metabolismo, para que isso aconteça. Só que aí vem a pergunta, como que eu vou potencializar o meu gasto calórico? Eu já falei para vocês que é sempre bom você ter profissionais da área competentes, ter pessoas competentes ali que você confie, que estejam ao seu lado. Um acompanhamento nutricional é excelente, um acompanhamento de um personal também é excelente, um educador físico também vai poder te ajudar. Então, assim, você precisa ter sim pessoas ao teu redor para que elas te auxiliem cada vez mais. Mas, enquanto isso, uma das coisas que a gente precisa ter em mente é o quê? Alimentação, descanso e atividade física. Você precisa se organizar dentro da tua rotina, você precisa ter rotina. A Organização Mundial da Saúde, ela fala que você tem que ter de 150 a 300 minutos de atividade física na semana. E tem gente hoje que não consegue ter 30 minutos. Como que você vai ter resultado se você não tem regularidade? Então, primeira coisa na tua cabeça, alimentação, descanso e atividade física é o nosso triângulo amoroso aí que nós vamos utilizar dentro desse curso. Agora eu vou te convidar para fazer algumas reflexões. De que maneira? Primeira coisa que a gente precisa agora, de agora em diante, para os próximos 21 dias, é evitar os excessos. Eu não estou falando para você ser radical. Estou falando para você evitar os excessos. O que é evitar excesso? Poxa, eu almoço, eu gosto de comer um doce logo após o meu almoço. Você tem necessidade de estar comendo esse doce logo após o almoço? Você poderia diminuí-lo pela metade? Ou talvez, se você come 2 chocolates, comer metade de um, por que não? Você come 1 quilo de comida. Você não pode passar a comer 800 gramas de comida bem distribuídos, de uma maneira melhor distribuída, ter mais verdura, legume, ter carboidrato, ter uma quantidade correta de proteína, por que não? Então, pense comigo, a questão do excesso é que é a parte mais prejudicial, e isso serve também para a ingestão de bebida alcoólica. Cuidado com a quantidade que você vai beber, cuidado com a quantidade exagerada, e aquele petiscozinho malandro que fica ali, que acaba atrapalhando o nosso desempenho também, tá? Isso é importantíssimo. Então vamos lá, eu quero te convidar agora para você se conhecer com perguntas básicas. Primeira pergunta que eu sempre vou fazer para qualquer um é, como é que é a sua rotina? Qual a sua rotina? Escreva para mim a sua rotina. Faça esse exercício aí agora, pega um papelzinho e coloca ali a caneta, ou no seu computador, seu bloco de notas, anota como que é a sua rotina, para primeiro
você identificar se você tem tempo disponível, qual o tempo disponível, qual o melhor horário para você poder treinar, tá? Outra coisa, se você já treina hoje, quanto tempo você treina hoje? Quanto tempo você se dedica para o treino de hoje? Então é uma outra pergunta que eu quero que você faça. Outra coisa, você que está parado, que está querendo retomar, qual esporte, qual modalidade já te chamou a atenção, o seu olho já brilhou? Às vezes você está tentando retomar, mas você está indo para o caminho errado. Eu gosto de correr, não necessariamente todos os meus alunos têm que correr, ou todos os meus amigos têm que correr. Tem gente que gosta de jiu-jitsu, tem gente que gosta de muay thai, tem gente que gosta de pole dance. Então assim, você precisa escolher uma modalidade, um esporte que vá te colocar de volta à atividade, correto? Uma outra coisa, com que periodicidade você faz o seu check-up? Exames periódicos. Você foi ao médico, tem quanto tempo? Faça essa pergunta para você, avalie, tenha um respaldo médico também, até para você poder suplementar, se for o caso, da maneira correta, né? Ter um acompanhamento da maneira correta, certo? Uma outra coisa, qual que é a sua meta? Eu falei aqui nesse módulo que a ideia é você perder de 5 a 10 quilos em 21 dias. Mas a sua meta é essa? A sua meta talvez ela seja menor do que isso, não tem problema. Tenha a sua meta bem definida. Tem gente que quer qualidade de vida, tem gente que quer só longevidade, não tem problema. Outra coisa, como está a sua alimentação hoje? Dentro da tua rotina, como é que está a tua alimentação hoje? Você está ingerindo o que de fato? Anote aí também, tá? Você tem dormido bem? É uma outra pergunta que você tem que fazer. Qual foi a última vez que você fez uma avaliação física? Você já se perguntou isso? Você sabe onde você tem uma maior retenção de gordura? Todo mundo acha que é sempre no abdômen. Não necessariamente. Talvez você tenha outros grupos musculares que precisam ser trabalhados tanto quanto, e você vai conseguir potencializar o teu gasto calórico. Esses são as primeiras provocações que eu trago para você. Por quê? Baseado nisso, você tem que montar um planejamento. Você precisa saber de onde você está e aonde você quer chegar. Werner, eu observei nessas perguntas que hoje eu treino meia hora por dia e a minha meta é treinar 50 minutos por dia. Ok, vamos trabalhar gradualmente para que você chegue nos 50 minutos por dia de forma saudável. Lembre-se disso, de forma saudável, certo? E você precisa ter regularidade. Às vezes a gente terceiriza a culpa. Aquele remédio que eu comprei não deu certo, mas você tomou da forma correta? Minha alimentação não está me ajudando, mas você tem se alimentado da forma correta? Você não pode terceirizar a culpa. Tome cuidado com isso, tá? E aí, depois que a gente se conheceu, né, agora eu vou te convidar a conhecer protocolos de treino. Como é que seria isso, protocolos de treino, velho? Nunca me falaram sobre isso. Eu vou para academia, faço 3 de 12, 3 de 15. Isso não deixa de ser um protocolo de treino. Só que cada ser humano, cada organismo, ele vai responder de uma forma diferente. Para cada treino, eu preciso te prescrever, te fazer uma periodização do seu treino da melhor maneira possível. Tem as pessoas que treinam para ser forte, tem as pessoas que treinam para ter qualidade de vida, tem gente que é velocista, tem gente que é para levantar peso. Então depende muito de qual que é a sua meta. Lembre das nossas perguntas anteriores. Hoje a gente fala de treino de potência muscular, hoje a gente fala de treino de hipertrofia, a gente fala de treino de resistência, a gente fala de treino de força muscular. Nós temos hoje uma modalidade que cresceu muito chamada HIIT. Nós temos os treinos aeróbicos, nós temos treinos chamados circuito. Então todas essas modalidades, elas estão passíveis ali, todos esses protocolos elas estão passíveis de você aplicar no seu dia a dia. Basta saber o que você quer e para que você quer. Por exemplo, uma pessoa que está sedentária e está muito acima do peso. Não necessariamente eu preciso entrar num treinamento de hipertrofia agora. Talvez ela precise de um pouco mais do que um treino de hipertrofia. Talvez eu precise trabalhar uma outra forma para que ela consiga desenvolver melhor os exercícios que eu quero para aí sim entrar na hipertrofia. Não quer dizer que eu não possa prescrever um treino de hipertrofia para o meu aluno, né? Ou você, aluno, não quer dizer que você não possa fazer um treino de hipertrofia. Uma das coisas assim que eu vou te chamar a atenção, que nós estamos falando nesse módulo de gasto calórico, como é que eu vou aumentar meu gasto calórico? Eu gosto muito
da modalidade HIIT, onde você tem altos picos de intensidade, né? Onde você tem, se for uma corrida, são tiros, se for no funcional, você tem altos picos de intensidade que você aumenta o seu gasto calórico e a sua reserva de glicogênio. Você também tende a aumentar o gasto. Isso te ajuda muito, porque o nosso organismo vai tirar energia de onde? Das células de gordura. E é aí onde ele vai passar a queimar muito mais a gordura, a trazer o que você quer, que é o resultado esperado no final, de você perder peso com qualidade, correto? E aí, uma das coisas que a gente precisa ter em mente demais, assim, eu sei que existem vários protocolos, eu sei que eu preciso entender qual deles vai ser mais efetivo para o meu corpo, né, para a minha realidade. Então, o que você tem que pensar? Você tem que pensar o seguinte: você tem que dar estímulos diferentes ao seu organismo para que você consiga trabalhar todos os grupos musculares da maneira correta, de maneira saudável. E um detalhe importante: procure sim um profissional da área para que ele consiga periodizar o seu treino. Tem gente que acha que é bobeira, mas periodizar o seu treino seria aquela mudança de treino que às vezes o profissional ele ajusta um detalhezinho ali na chave e você vai ter um rendimento muito maior. Procure um profissional porque ele vai saber o momento certo de fazer a alteração e vai colocar estímulos muito mais apropriados para o seu treino. Tá? Não pense em fazer isso sozinho, é muito arriscado, tenha sempre um profissional ao seu lado. E aí, dentro desse módulo, a gente vai trabalhar da seguinte maneira: eu vou te convidar a trabalhar num casamento que eu gosto muito, que é o aeróbico e o circuito. Nós vamos trabalhar uma modalidade mais dinâmica de academia, a gente vai trabalhar um aeróbico dentro desse dinamismo todo, para que você consiga, no seu treino da academia, ter um alto gasto calórico e para que você consiga ter um desempenho muito melhor nos seus treinos. Então, vamos comigo nessa aqui. Nós vamos utilizar o aeróbico e o circuito. A gente vai casar esses dois protocolos de treino para que você tenha um desempenho bem satisfatório. Dentro desses protocolos de treino, a gente hoje pode falar de diversos: aeróbico, circuito, tem drop set, tem o treino rest pause, tem a questão do treino SST, um dos protocolos de treino que eu mais gosto, tem o FST7, para quem não conhece também. E aí eu vou te convidar para você depois falar comigo, para que eu consiga te explicar cada vez melhor cada protocolo de treino desse aí. Mas eu vou te dar um exemplo bem bacana. Por exemplo, o FST7 ele é um protocolo de treino utilizado para que você aumente o fluxo sanguíneo em determinados grupos musculares. Então, por exemplo, tem gente que conhece só a questão do treino de hipertrofia, onde eu tenho uma contração muito grande do meu músculo, né? E às vezes eu leso muita fibra para que eu tenha uma recomposição daquela fibra e eu tenha um aumento, né, do ganho da massa muscular ali, digamos. Só que quando eu falo de um FST7, talvez eu possa até utilizá-lo de uma forma regenerativa para um treino muito forte que eu tenha feito naquela semana. Ou eu posso utilizar um treino, uma metodologia SST, que seria para eu poder fazer um trabalho no sarcoplasma do músculo. E aí é um outro estilo de treino para que você tenha um melhor desempenho também dentro do treino que você faz na academia. Lembra lá das 2, 3 séries de 13, 14 que você faz de repetição? Eu posso encaixar um protocolo desse aí dentro. Mas vamos focar no que nós vamos utilizar neste módulo, que é o aeróbico e o circuito. A gente vai utilizar todas as possibilidades aeróbicas e a gente vai utilizar todas as variações do circuito. Eu quero que você faça esse primeiro exercício, eu quero que você pense bem na forma como você vai encaixar os treinos dentro da sua rotina e eu vou te dar uma ideia, uma alusão do que você vai ter que fazer. Lembrando que para isso, para que eu consiga que você tenha esse desempenho, para que você consiga atingir os resultados da melhor maneira possível, eu vou te dar 7 dicas básicas aqui para que você tenha isso anotado, tenha isso arquivado aí com você. Primeira dica, tá? O básico bem feito.
Eu não quero que você termine esse vídeo aqui e vá direto para a academia igual o louco, treinar desesperadamente, porque eu vi lá que eu tenho que fazer e eu não posso parar. Não. Faça o básico bem feito. Divida os seus treinos em doses dentro da tua semana, dentro da tua rotina, dentro da sua realidade, num tempo que seja satisfatório. 25 minutos, 30 minutos, 40 minutos, mas faça o básico bem feito. Tá? Dica número 2. Hidratação. Você tem que estar bem hidratado. Você tem que consumir uma grande quantidade de água. Não espere ficar com sede. A água, ela auxilia inclusive na eliminação de toxinas. Então, assim, ela leva os nutrientes dentro do nosso organismo. Então, isso é importantíssimo. Dica número 3, cuidado com o excesso de comida. Você vai se alimentar, não espere ficar com fome para você comer demais. Já foi no supermercado fazer compra com fome? Quando você vai no supermercado e você vai fazer compra com fome, tu compra tudo que você não queria. Então, cuidado, você pode cair numa armadilha. Dica número 4, cuidado com o excesso de bebida alcoólica. Tá? Assim, beber é bom, a própria propaganda fala, aprecie com moderação. O excesso de bebida alcoólica, a bebida, o álcool por si só, ele tem uma grande quantidade calórica, né? Ele tem uma composição calórica muito alta. Então você está ingerindo uma grande quantidade calórica e isso vai atrapalhar no seu desempenho. E cuidado também com o petisco. Aproveitando, dica número 5, cuidado com fritura. Fritura demais vai ser prejudicial, não só para a gordura, mas também para os órgãos internos. Cuidado com isso. Pega leve, vai na boa, vai tranquilo, vai dar tudo certo. Dica número 6, evite consumir muito líquido na hora das refeições, junto com as refeições. Você está comendo e está tomando muito líquido ali, tem gente que toma muito refrigerante. Cuidado, por quê? Porque isso atrapalha no processo digestivo. Você vai ter uma demora no processamento digestivo, você vai atrapalhar a questão, né, de todo o processo de digestão de fato alimentar. Então, assim, o teu organismo não absorve as vitaminas necessárias e você só distende o abdômen, você distende o estômago ali e você acaba se prejudicando cada vez mais. Você vai acabar literalmente tendo maior retenção de gordura, né? E isso é o que a gente não quer. Fiquem aí com essas dicas e você pode ter certeza que no final dos cursos você vai conseguir atingir o objetivo aí de perder entre 5 e 10 quilos em 21 dias, beleza? Te aguardo no próximo ano.